Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que nos acompanha na Rádio UFMG, está começando mais um PASME, Águas do Arrudas. Um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de Belo Horizonte. Olá, ouvinte, eu sou a Tainá. Eu sou o Lucas. E eu sou o Orum. Nós somos alunos da disciplina transversal Memória, Paisagem e Águas Urbanas de Belo Horizonte. E aqui vamos relembrar o Córrego da Serra, sua história e seus vestígios pela paisagem. Vamos começar pela nossa pílula literária para pensarmos o lugar do Córrego da Serra na memória de Belo Horizonte. Ouviremos um trecho de Triste Horizonte de Carlos Drummond de Andrade na voz da atriz Raquel Lauar. Proibido sentir o ar de liberdade destes cimos, proibido viver a selvagem intimidade dessas pedras que se vão desfazendo em forma de dinheiro. Esta serra tem dono. Não mais a natureza a governa. Desfaz-se com o minério uma antiga aliança, um rito da cidade. Desiste ou leva bala. Encurralados todos, a serra do curral, os moradores cá embaixo. Jeremias me avisa. Foi assolada toda a serra. De improviso derrubaram minhas tendas, abateram meus pavilhões. Vi os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei terra e eis que estava vazia, sem nada, nada, nada. Sossega, minha saudade. Não me cicies outra vez o impróprio convite. Não quero mais. Não quero ver-te, meu triste horizonte e destroçado amor. O Drummond traz essa melancolia sobre a saudade de Belo Horizonte que ele guarda na memória, mas não existe mais. Escolhemos esse trecho tanto por ser sobre a Serra do Curral, onde o Córrego da Serra nasce, tanto por falar desse afastamento da população da Serra por conta do desenvolvimento urbano. Durante nossa pesquisa sobre o Córrego da Serra, a gente se deparou com duas perguntas. Onde ele está na paisagem de Belo Horizonte? Por que é tão difícil encontrar informações e relatos sobre ele? Iremos ouvir agora a Giannini, integrante do projeto Manuelzão, que nos explicou por que é tão difícil encontrar pessoas para conversar sobre as memórias das águas do Córrego da Serra. O Manuelzão, né, ele atua nos núcleos, né, por bacia hidrográfica e quando encontra comunidades remanescentes, ribeirinhas, né, ou pessoas mobilizadas ali, né, com alguma vivência, experiência, enfim, ou vontade de fazer com que o córrego, né, seja revitalizado, assim, são comunidades mesmo, né, as pessoas que normalmente se engajam, que entendem a Terra, né, nesse sentido amplo, ecológico, da dependência mesmo do ser humano, da natureza, né, da integração da rede ecológica. Giannini diz que outro fator que dificulta a mobilização das pessoas é o fato do aglomerado ter crescido muito nos últimos anos para atender à demanda de mão de obra da zona sul da cidade. Ela também comenta sobre a diferença entre a divisão geográfica e a divisão político-administrativa da cidade, em relação ao aglomerado da Serra, onde estão as nascentes do córrego. E fica inclusive no limite, né, político-geográfico da cidade, dentro da própria Zona Sul. Isso também dá uma dificultada na mobilização com eles, porque todas as vezes que a gente vai discutir, né, simplesmente assim, orçamento participativo, né, eles não estão na regional leste, eles estão na regional centro-sul. A cidade ela não está dividida seguindo, né, à risca o que a geografia propõe, né? Se a gente fosse seguir o que a geografia propõe, o sul da cidade seria o Barreiro, né? O norte da cidade seria Venda Nova. E quando você vai para as divisões políticas, não é isso que acontece. Isso causa o que Giannini chamou de deformação geográfica na divisão da cidade, e o aglomerado da Serra entra em disputas com as demandas da Zona Sul. O aglomerado da Serra tinha ali que disputar com os projetos que eram interessantes para a Zona Sul. Quando você pega as comunidades que estão a leste e na divisão política da cidade, na regional leste, a conversa já é bem diferente. Tendo o Córrego Santa Terezinha no Alto Veracruz sendo, né, o início do próprio projeto Manuelzão, mas o navio Baleia e muitos outros ali que a gente consegue mobilizar a comunidade e consegue mobilizar até hoje.
Janine explicou que, por causa da canalização subterrânea precoce, é complicado achar alguém que relate uma vivência com as suas águas. Aparentemente, a urbanização privou a população do convívio produtivo e harmonioso com as águas. O Córrego da Serra nasce em 59 nascentes, onde atualmente é o Parque das Mangabeiras. Lá se instalou a primeira estação de tratamento de água de Belo Horizonte, em 1941. Antes de ser um parque protegido, aquela área foi minerada pela Ferrobel do início da década de 60 até 79. Inclusive, o trecho do Drummond provavelmente faz referência a isso, já que é do mesmo período. Hoje o parque é uma área protegida que guarda mais de 200 espécies animais do Cerrado e da Mata Atlântica. Mas saindo do parque, onde o córrego está? Segundo o Alessandro Borsagli, pesquisador referência sobre os rios urbanos de BH, o Córrego da Serra foi o primeiro curso d'água a ser totalmente escondido da paisagem de Belo Horizonte. Canalizado em canal fechado ainda na década de 20, inclusive na construção de BH, ele, o Leitão e o Acaba Mundo já receberam muito lixo e esgoto. De acordo com Alessandro Borsagli, quando se projetou a nova capital no final do século XIX, os cursos d'água foram simplesmente ignorados pela comissão construtora. O Córrego da Serra estava entre eles. Os cursos d'água não estavam em harmonia com a malha urbana projetada, atravessando inclusive diversos quarteirões que foram projetados sobre a calha dos córregos. Na década de 20, teve início a retificação dos cursos d'água e da canalização do Córrego da Serra. Ele atravessava parte dos bairros Funcionários e Santa Efigênia, indo desaguar no Arrudas. No local existia uma fábrica de ferro no século XIX e, posteriormente, o Matadouro Velho nas proximidades da favela União ou Ilha do Urubu, onde hoje se encontram o Hospital Militar e o Shopping Boulevard. O córrego foi totalmente canalizado na zona urbana e fechado no início dos anos 70 em toda a extensão do bairro Santa Efigênia, em parte das ruas Aimorés, Piauí e Maranhão. Era o sepultamento do primeiro manancial de água que serviu à capital. O crescimento acelerado de Belo Horizonte a partir dos anos 1950 não permitiu que os serviços de infraestrutura acompanhassem o aumento populacional. Os cursos d'água tornaram-se redes de esgotos, pois os emissários existentes não suportavam o volume e, além disso, eles sofriam com o lixo que assoreava o seu leito. Diante do colapso iminente, no início dos anos 1960, toma-se a decisão de fechar os cursos d'água que atravessavam a região central, eliminando assim o mau cheiro, o risco de doenças e principalmente as inundações, que já faziam parte do cotidiano do Belo Horizontino no período das chuvas. Pode-se afirmar que a grande maioria dos córregos e ribeirões que atravessavam a capital, verdadeiros rios invisíveis, tiveram o mesmo destino. Passaram a integrar a rede de esgotos de Belo Horizonte. A impermeabilização ou concretagem do fundo dos córregos e a extinção de sua várzea trazem problemas que são visíveis nas grandes enchentes, quando os córregos tomam o que é seu por direito, alagando as vias construídas sobre eles. A canalização de um curso d'água, na maioria das vezes, o desvia do seu leito natural, passando a não existir mais os obstáculos naturais que ajudam a diminuir a velocidade da água. Com isso, as águas passam a correr com mais velocidade, aumentando a sua vazão e levando os problemas das enchentes para as áreas mais próximas da sua foz. Agora vamos mostrar alguns pontos da cidade por onde o córrego passa. Ao andar de bicicleta, fique de olho nesses lugares. Na esquina da Rua do Ouro com Rua Palmira, o Córrego da Serra encontra com um dos seus afluentes, o Córrego Bolina, que desce a Rua Palmira. Próximo à Rua Edgar Coelho, aquela rua de um quarteirão logo atrás do Life Center, ele encontra outro afluente, o Córrego Mangabeiras, que vem descendo a Rua Professor Estevão Pinto. O Córrego da Serra está embaixo de um pequeno trecho da Avenida do Contorno, logo abaixo do Hospital Life Center, e segue pela Rua Aimorés. Quando você caminhar pela pista de Cooper da Avenida dos Andradas e passar na frente do Shopping Boulevard, olhe para a parede concretada do rio. Você vai ver a galeria onde o Córrego da Serra finalmente encontra o Ribeirão Arrudas. É uma visão bem impressionante.
Visite o Instagram do programa @pasme.arrudas para encontrar mais informações sobre os córregos e o rio Arrudas. E se está pensando em fazer uma visita ao Mangabeiras, onde estão as nascentes do córrego da Serra, no site da Prefeitura de BH você encontra mais informações sobre o parque, suas trilhas e biodiversidade. Não podemos deixar de mencionar a Trilha 8 do Parque das Mangabeiras, que liga Cascatinha ao Lago dos Sonhos. Após 8 anos fechada, a trilha foi reaberta em 2024, depois de passar por um processo de revitalização. São quase 5 quilômetros que podem ser feitos a pé, de bicicleta ou nos ônibus internos do parque. Não perca a chance de visitar o Lago dos Sonhos, que é o último trecho do Córrego da Serra, antes de se perder na paisagem urbana. Para finalizar nosso programa de hoje, já que começamos com Drummond, na Serra, onde o córrego nasce, terminaremos no Arrudas, onde ele deságua. O áudio a seguir é um recorte de um vídeo postado nas redes sociais durante as enchentes de janeiro de 2020, junto com a música Pagode do Arrudas, na voz da cantora Helena Pena, que faz parte do álbum Beloriceia. Perigo de morte aí, a natureza aí respondendo aí com violência aí a mão do homem aí, que tampou o rio todo, aí não tem lugar para água escoar, aí tá aí. O governo culpa São Pedro, mas eu sei, o mal foi fazer a cidade em cima do brejo, onde é impossível viver. Doutor não sabe de nada e o pobre tem que nadar pra fugir da enxurrada desse rio e quer seu lugar pra brincar de mar. O rio Arrudas encheu, o rio Arrudas encheu, o rio Arrudas encheu a enseada no mundo que era meu. Por hoje ficamos por aqui, até mais! Até mais, ouvinte! Até! Pasme, águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio,